E o título da mensagem é Quem Sou Eu? Tá bom? O título da mensagem é Quem Sou Eu? Eu queria que você repetisse no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Quem sou eu? Perfeito. Lucas capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Lucas capítulo 10, dos versículos 25 a 37. É uma história que todos conhecem. E eu queria que você, se você tiver com a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Com o celular, deixa o celular ligado. Porque nós vamos aprender algumas coisas com essa história. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz assim o texto. Se você não trouxe, acompanha com a gente aqui atrás. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Que audácia, né? Vamos lá, vou comentar um pouquinho aqui. Que audácia, né? Porque assim, o perito na lei, porque assim, eles se achavam bom, né? Porque o que era o perito na lei? A única função dele, ele vive para isso, para aprender a lei, para interpretar a lei e para ensinar a lei. Essa era a função dele. Então, percebe que esse rapaz que chegou até Jesus não é uma pessoa qualquer, ok? Não é uma pessoa que não tem instrução. Ele é o que, gente? Um perito, ok? Vamos lá. Para pôr Jesus à prova, ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta. E aí Jesus responde a pergunta contra a pergunta. Olha que bênção. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Respondeu, devolveu a pergunta. Você não é o perito? Você não sabe da lei? Então você me diz aí. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aqui é a história que todos conhecem. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes ou ladrões. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntou para o rapaz. Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Então, eu quero que você me empreste a sua atenção, prometo ser muito direto hoje, mas eu preciso que você entenda uma coisa aqui, antes de nós entrarmos na aplicação. Esse texto que nós lemos é a parábola do bom samaritano, ok? Todo mundo já ouviu essa história alguma vez na vida? Se não, é a primeira vez. E ela foi contada por Jesus. Por que surge essa parábola, né? Jesus, ele tinha esse método de, quando ele queria ensinar algo de realidades espirituais, ele trazia exemplos terrenos, né? Então, quando ele ia falar de fé, ele falava do grão de mostarda. Então, você vê ele usando vários exemplos da terra para falar de realidades do céu. E aqui, quando Jesus, ele conta essa história surge de uma pergunta, ok? Que pergunta é essa? Quem é o meu próximo? Não é isso que ele pergunta? Quem é o meu próximo? Porém, essa pergunta de quem é o meu próximo, ela surge de uma outra questão, e aqui é o ponto central para nós entendermos essa passagem. Porque qual foi a primeira pergunta que o perito na lei chegou para Jesus? Quem lembra? E perguntou para Jesus. Qual foi a primeira pergunta? Vamos lá, gente. Vê se você está comigo aqui, se você está dormindo. Qual foi a primeira pergunta do perito na lei para Jesus? Está vendo? A gente já fechou a Bíblia, não está nem... Meu Deus do céu.
Como é que é? O que preciso fazer para herdar a vida? Ok. Está aqui comigo ainda? Então tá bom então. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Perceba que a pergunta central e a ideia central desse texto é sobre eternidade. Faz sentido? É sobre vida eterna. E ele pergunta a Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus responde uma coisa, olha que interessante, porque quando nós pensamos em vida eterna, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? A vida após a morte, sim ou não? Não, eu vou ter a vida eterna quando eu morrer, e se eu estiver salvo em Cristo, eu vou ficar com Ele, é ou não é? Então quando nós pensamos em vida eterna, naturalmente, automaticamente nós pensamos numa vida após a morte, porém, a resposta de Jesus não foi sobre vida após a morte. Vocês conseguiram entender? Porque para Jesus, a vida eterna não é somente a vida após a morte, mas é a vida que se manifesta antes da morte. Você está entendendo? Você precisa entender isso aqui, porque disso aqui eu vou pregar para você. Na concepção de Jesus, a vida eterna não é somente algo que vai acontecer no porvir, mas é algo que precisa moldar a nossa maneira de viver no presente. Porque quando aquele homem pergunta: olha, o que eu tenho que fazer? Ele falou: me responde você, ame o seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, mas ame o próximo. Olha só, a vida eterna está relacionada à maneira como nós caminhamos nessa terra. Você está aqui comigo? Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é ter uma vida aqui nessa terra preenchida pelo eterno. Nosso Deus é o eterno, amém? É ter uma vida preenchida pelo eterno, é ter uma vida de Deus experimentada aqui e agora, de forma direta, de forma real. Então o que é a vida eterna, gente? É ter uma vida moldada pela eternidade aqui. Porque muitas vezes nós vivemos num pensamento escapista, tipo assim: não, eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui. Não sei se você sabia, mas na virada de 1999 para 2000, eu tinha 6 anos, mas eu li muitas notícias de que, por causa de uma má compreensão escatológica, muitas igrejas pregaram que o mundo ia acabar nos anos 2000. Quem aqui era um pouco mais velho e tinha compreensão disso aqui? Teve 2012 também, quem lembra? Que saiu até o filme, né? Mas na época de 1999 para 2000, porque não é a virada, é o milênio, vai acabar. Gente, teve pessoas abandonando faculdade, pedindo demissão do emprego. Foi um negócio, por uma falta de compreensão, por analisar de forma teológica e ter uma teologia mais escapista, tipo assim: cara, o que eu vivo aqui nessa terra, eu já vou para o céu mesmo, o meu objetivo é ir para o céu. Irmão, se o seu objetivo de Deus para você, fosse só te levar para o céu, aceitou Jesus, Ele te mata e já vai, irmão. Porque não faz mais sentido? Você vai ficar aqui sofrendo, pagando boleto, passando crise, é ou não é? Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um objetivo para a sua vida aqui. Então, a vida eterna, ela não começa na eternidade, ela começa aqui e agora. Você está aqui comigo? Então, portanto, essa parábola do bom samaritano, então eu quero trazer esse olhar para você, e a partir disso eu vou aplicar já na sua vida. Essa parábola do samaritano, ela é sobre como nós podemos viver. Amém? Você está conseguindo entender isso? Está claro na mente de vocês? Não é simplesmente sobre uma salvação futura, mas é como nós podemos viver. E nesse texto, existem 3 personagens principais, e é a partir deles que eu quero aplicar esse texto para vocês. Então, como essa vida pode valer a pena, pode ter sentido, ser eterna, mesmo sendo finita. Então essa parábola, e eu gostaria de sugerir para vocês 3 estilos de vida. Repita comigo assim, ó: estilo de vida. Estilo de vida. 3 maneiras como nós podemos viver essa vida que está relacionada aqui nesse texto que nós lemos. E dentro desses 3 estilos, você precisa identificar quem você é. Conseguiu entender? Conseguiu fazer a conexão com o tema? Vamos aplicar agora? Está comigo aqui? Perfeito. Então, o primeiro estilo de vida que eu verifiquei e consegui ver nesse texto é o que eu denominei de os tomadores. Repita comigo assim, ó: os tomadores. Que é representado pelos assaltantes, ok?
Então, irmão, eu vou apertar um pouquinho agora, depois você... Mas assim, ó, quando eu apertar, dá um glória aí, tá? Você vai me ajudar? Amém, então. Os assaltantes simbolizavam a filosofia de vida que nós podemos chamar, como eu chamei aqui, os tomadores. Os assaltantes, nessa parábola que nós lemos, foram aqueles que tomaram a vida, quase tomaram a vida daquele homem, tomaram a saúde dele, tomaram o dinheiro, deixando ele nu, e roubou. Assaltantes, eles tomaram. E eu queria pontuar aqui, pelo menos 3 características, e aí você vê se você se enquadra nisso, se nós nos enquadramos, que é para nós essa palavra hoje, para que a gente consiga realinhar a nossa vida, que a gente não tenha um estilo de vida de tomador. Primeira característica de alguém que tem um estilo de vida tomador, é que ela tem uma mentalidade egoísta. Alguém que tem um estilo de vida tomador, são pessoas que vivem mais ou menos nesse pensamento: como eu posso tirar proveito disso? É uma pessoa que chega no ambiente, e a primeira coisa que vem na mente dela é: o que eu vou ganhar com isso? Nós somos tentados assim ou não? Somos tentados assim. Por exemplo, uma mentalidade de tomador, que é natural nosso, quando nós vamos no restaurante. Porque você está pagando, sim ou não? Qual é a mentalidade? Eu quero ser bem servido, eu quero ser beneficiado. É ou não é? Ok, natural, está tudo bem, não tem problema. O problema é quando nós carregamos isso para a vida. Na prática, a pessoa que leva o estilo de vida tomadora, onde ela chega, ao invés dela somar, ela subtrai. Ao invés dela acrescentar, ela tira. A pessoa com estilo de vida tomador, é a pessoa negativa, gente. Eu penso num negócio que, do lado de gente negativa, eu gosto de ficar no máximo 2, 3 minutos, que parece que suga, sim ou não? Quantas vezes você já chegou bem, legal, e aí você, essa aqui é clássica, né? Você teve uma notícia boa, sei lá, você recebeu uma promoção no emprego, recebe aí, irmão. Aumento de salário, né? Aí você chega com aquela boa notícia, aí você vai contar para aquela pessoa, fala assim: não acredito, sabe o que aconteceu comigo? Meu, aconteceu isso, e agora, olha o que aconteceu comigo. Ela: é? Sério? Mas, você tem que ver isso aí, hein? Porque você já pensou nas outras contas? Olha só. Ao invés dela somar, ela subtrai. É uma espécie de pessoa sugadora de energia. A pessoa tomadora, ela é centrada em si mesmo, simplesmente no seu interesse, no seu desejo, naquilo que convém. A pessoa com estilo de vida tomadora, se aquilo não lhe beneficia, ela não participa. A pessoa com estilo de vida tomador, se aquilo não traz um benefício, ela não participa. Irmão, que eu já conheci de gente, que o único lugar que a pessoa quer estar na igreja é em cima desse lugar aqui, ó. Irmão, é o único. Que eu já conheci nessa minha longa vida de 27 anos. Sei que tem gente com mais idade que eu. Mas olha, amigo meu. Fala: não, eu quero estar ali. E não tem nenhum problema não, irmão, tá bom? Só que nós colocamos, assim, quando você chega para essa pessoa e fala assim: beleza, você vai chegar ali, mas me ajuda aqui a varrer um chão. Vamos limpar um banheiro. Vamos fazer aquilo que ninguém vê. Vamos servir aonde ninguém está vendo, ninguém aplaude. Vamos servir aonde você não tem nenhum tipo de benefício. Você quer testar uma pessoa com essa mentalidade, com esse estilo de vida? Faz esse convite para ela. Aqui, ó. Irmão, sabe uma coisa que eu dou glória a Deus? Dou glória a Deus por todos que servem. E dou glória a Deus por aqueles que servem que ninguém vê. Porque um culto desse para acontecer, irmão, pessoas chegam 2 horas e meia antes. Estão aqui comprando a ideia, estão servindo com amor, com excelência. Muitas vezes não tem um aplauso, não tem um reconhecimento. Só que pessoas com estilo de vida sugador, ela tem uma mentalidade apenas em si. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Bom, tem gente que lê esse versículo errado, que a Bíblia está mandando você tomar conta da vida do outro. Não é isso. Ok? Essa aqui não é uma carta branca para você tomar a vida. Aqui, ó. Tem contra versículo bíblico para tudo, né? Não. Esse versículo fala
muito mais do que isso. Fala sobre você se interessar no outro a tal ponto, até mesmo se ele não te beneficiar. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? A primeira característica é alguém que tem esse pensamento, mentalidade egoísta. A segunda é alguém que tenha uma atitude de ladrão. O que é uma mentalidade de ladrão? Que além de ser tomador, ele rouba alegria com as críticas. Quantos aqui já tiveram sua alegria roubada? Aqui em algum momento da vida? Algum momento da vida. A sua alegria foi roubada por alguém que vive o estilo de vida como tomador. Ele rouba a sua alegria com as críticas. Ele rouba a sua paz com pessimismo. Oh meu Deus, gente pessimista não dá. Irmão do céu, pessimismo não. O tomador, ele rouba a sua coragem com desencorajamento. O ladrão, ele rouba a sua dignidade com as suas ofensas. Nesse ponto, sempre que nós agimos, eu vou falar isso aqui que é forte, irmão, mas o que eu vou falar é forte, mas é bíblico. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos refletindo o espírito de Satanás. O espírito de Satanás. O texto diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Sabe, irmão, quem está sob a influência do Espírito Santo, ele abençoa. Grave isso no seu coração. Quem está sob a influência do Espírito Santo, ele doa, ele abençoa, ele serve. Mas se nós estamos sob a influência do maligno, a gente toma, a gente remove, a gente fere. Terceira e última característica é alguém que tem uma mentalidade de cobiça. O tomador tem como pecado a cobiça, o desejo de ter o que o outro tem. Olha uma das características de quem vive como um tomador: ele não celebra o que ele ganha, ele inveja o que o outro ganha. A pessoa com esse estilo de vida, ele tem dificuldade de celebrar aquilo que ele tem. Por quê? Porque sempre a grama do vizinho é mais verde, sim ou não? Onde é que a gente vê isso? A gente compara o nosso vale com a montanha de quem está no Instagram, sim ou não? Meu Deus. Você olha para a sua vida, aí você vai para o Instagram e você fala, não é possível. Por quê? Porque a gente está de longe. Por que a grama do vizinho é mais verde? Porque a gente está longe da grama. Se você pisar na grama do vizinho, você vai ver que tem formigueiro, você vê que a grama está alta, né? É porque nós estamos longe. Mas alguém que tem essa mentalidade de tomador, ele cobiça. Então, em resumo, a reflexão que fica aqui para nós: por onde nós passamos, qual é o rastro que nós deixamos? Por onde eu e você passa, qual tem sido o tipo de rastro? O rastro dos assaltantes foi alguém quase morto, sangue, furto, foi tudo. Deixou ele nu, semi-nu. Sabe, a maneira como você vive, a maneira como nós vivemos, nós estamos deixando um rastro. Muitas vezes o único Jesus que as pessoas vão conhecer é aquele que é revelado através da nossa vida. Às vezes o único Deus que as pessoas vão conhecer é aquele pelo qual o nosso rastro deixou. Então, em nome de Jesus, que as suas mãos estejam abertas para servir, que a sua boca esteja pronta para abençoar, e que os seus olhos estejam prontos, não para cobiçar, mas para se alegrar na vitória do irmão, amém? Você está aqui comigo ainda? Então esse é o primeiro estilo de vida que eu encontro nesse texto, mas agora aqui vai doer um pouquinho mais, porque eu encontro um segundo estilo de vida, que é o estilo de vida indiferente. Repita comigo assim, indiferente. Que ele é representado, sabe por quem? Por quem? Pelos religiosos. O texto diz que naquela mesma estrada, depois que o assaltante passou, vem descendo da mesma estrada, que é de onde? De Jerusalém, não é isso que diz o texto? Gente, o que ficava em Jerusalém? O templo. O que o sacerdote estava fazendo em Jerusalém? Adorando.
Se a gente for botar nos nossos dias de hoje, estava voltando da igreja. Estava voltando do culto. O sacerdote estava voltando do culto. A pessoa que ela tem um estilo de vida indiferente, qual que é a filosofia de vida dela? O que é teu e o que é meu é meu. Enquanto o anterior ele rouba, o segundo ele é indiferente. Meus primos falavam assim, ó, ema, cada um com seus problemas. Tem eu não lembro que música é essa, mas faz tempo que fala assim, ado a ado, cada um. Meu Deus, hein? Peguei vocês aí, hein? É assim que a gente pega o... Meu Deus, você vê o passado tenebroso das pessoas. Nessa parábola, o religioso ele é representado pelo sacerdote, pelo levita. E ele simboliza de forma clara aqueles que vivem de um modo indiferente à dor do outro. Sabe, o texto diz que eles veem aquele homem, não é que eles passam por ele, eles mudam de lado. Irmão, eu não sei, a minha mente vai viajar um pouco aqui, mas imagine, você está voltando da culto de ceia, olha que bênção. Você renovou sua aliança com o Senhor, você relembrou que Jesus morreu e ressuscitou por você, aí você está voltando, aí de repente você vê alguém precisando da sua ajuda, da minha ajuda, e nós somos indiferentes. Versículo 31 e 32 diz que eles optaram passar pelo outro lado, não somente o sacerdote, mas o levita também. Sabe, quantas vezes nós, e aqui, irmão, aqui eu estou incluindo a gente junto, amém? Nós, quantas vezes nós passamos por outro lado da dor alheia? Quantas vezes os nossos filhos estão com dor e nós passamos para o outro lado? Quantas vezes o nosso marido, a nossa esposa, quantas vezes os nossos amigos, quantas vezes o nosso vizinho, gente, quantas vezes o nosso familiar, o mundo à nossa volta. Sabe, a pessoa indiferente, ela tem como característica ver e não se compadecer, porque o indiferente ele vê, só que ele vê e não age. O indiferente, ele vê, mas ele se mantém na zona de conforto. Por quê? Porque ajudar alguém requer uma saída do seu estado natural, de conforto, sim ou não? Não ser indiferente requer de nós isso. O indiferente, ele vê e ele espera que alguém resolva. É tipo assim, não, eu estou vendo que ele está mais... Ele ainda ora, Deus envia alguém para abençoar essa pessoa. Por quê? Porque eu estou falando de um religioso, gente, amém? Estou falando de alguém que conhece a lei. Eu estou falando de alguém que tem um relacionamento com Deus. O indiferente representa o religioso. Irmão, quantas histórias de pessoas que estão chegando conosco, de que eu ouvi nesses últimos 10 anos, de pessoas que foram simplesmente ignoradas por alguém que se dizia um pastor. Um irmão contando a história dele, a gente foi visitar a casa dele e ele disse assim, pastor, a esposa dele quer membrar com a gente, né, mas ele ainda está meio assim e tal, mas está vindo. Aí eu falei assim, me conta um pouco da sua história, porque por trás de alguém assim receoso e ferido, sempre tem alguma coisa. Ele falou assim, pastor, ele começou a contar e tal, falou assim, pastor, teve uma vez, eu falei assim, eu perguntei assim, quanto tempo de igreja você tem? Ele falou, eu sou crente desde de berço, estava escrito berço no meu, evangélico no meu berço. Quando eu nasci, estava escrito evangelho. Chegou um momento que a minha mãe recebeu uma proposta de emprego para ir para o Paraná. E era uma proposta de emprego para ganhar 3 vezes mais. E só morava eu e minha mãe, meu pai já tinha se separado da minha mãe. E ela viu essa proposta com bons olhos. E ela foi para o Paraná. Quando ela chegou lá, no primeiro dia que ela chegou, ela teve um acidente com os olhos. E ela praticamente ficou cega. Teve um acidente, praticamente ficou cega. Ela não conseguiu trabalhar, mas ela precisou de cuidados médicos naquele lugar. E ele tinha mais ou menos 8 anos de idade. Ele entra em contato com o pastor dele e fala assim, pastor, olha o que aconteceu. A gente está passando... Eles não tinham dinheiro, gente. Estava passando necessidade, não tinha dinheiro para comer. Ele falou, pastor, a gente está passando necessidade, não tem dinheiro para comer. Aconteceu isso, minha mãe está quase morrendo, não sei nem se ela vai sobreviver, se ela vai ter visão. Sabe qual foi a resposta do pastor para ele?
Falou assim, olha, se vira, porque se você está passando por isso é porque Deus quer te ensinar algo. Aquele menino dos 8, ele deve ter uns 28 agora, tem avesso a pastor e a qualquer pessoa que se diz crente. Alguém que se disse religioso, mas era indiferente à dor alheia. Sabe qual que é o pior, gente? É que nós colocamos Deus nesse negócio. O pior é que a gente coloca Deus nisso. A gente ora, não, Deus vai te ensinar a passar por isso, irmão, a gente está aqui junto, amém? Nós estamos juntos. O interessante é que nessa parábola revela uma espiritualidade que não se interessa com a dor dos outros. O que é isso? É forte isso que eu vou dizer, grave isso. É o que Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz que é a fé dos demônios. Você sabia que o demônio crê, irmão? Sabia que o demônio tem fé? Mas qual que é a diferença da fé do demônio para a nossa fé, ou pelo menos deveria ser? É que a nossa fé nos leva à ação. A do demônio só estremece ele e não acontece nada. Quem crê em Deus e continua sendo um indiferente é alguém que tem uma fé semelhante à dos demônios. É alguém que tem a fé de Caim, que no mesmo lugar que ele levou uma oferta a Deus, ele mata o seu irmão. Ele tem uma espiritualidade distorcida. Olha a denúncia do profeta Isaías. Isaías 58, os versículos 6 a 7. Olha o que diz. Dos religiosos que jejuavam, que oravam. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Irmão, que a nossa fé, que as lentes pela qual nós enxergamos esse mundo e nós vivemos, não seja de maneira indiferente. Às vezes Deus nos testa, sabia, irmão? Às vezes Deus nos testa. Eu já experimentei fazer essa oração. Falei assim, antes de sair de casa, Deus, coloque alguém para eu ajudar hoje. Faz essa oração, irmão. Você vai ver que Deus vai colocar. Eu falei, Deus, coloque alguém. Teve um dia que eu saí com dinheiro na carteira. Eu falei assim, Deus, coloque alguém para eu semear esse dinheiro na vida dela. Deus vai colocar, irmão. Mas sabe por quê? Porque Ele quer saber se nós somos indiferentes, ou se a fé que nós confessamos produz algo em nós ou não. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque eles eram religiosos. O texto diz que eles estavam voltando de Jerusalém, do culto. Um era sacerdote, o outro era levita. E levita não é só quem toca não, irmão. Levita carregava barraca, montava, um monte de coisa. Duas figuras que para estar lá no templo precisavam conhecer a lei de Deus, mas estavam indiferentes com a dor do outro. Vocês conseguem entender isso? Só que agora vamos para a parte boa. Meu Deus, eu sei que foi pouco glória, tem gente olhando para baixo, assim mesmo, fica tranquilo. Só que ao mesmo tempo que Jesus revela duas maneiras de viver, Ele revela uma terceira, que é como a ótica do reino funciona. Vamos começar, ele começa usando um samaritano. Samaritano. Irmão, o que era o samaritano? Se você falasse o nome de samaritano para um judeu, irmão, era pancadaria na hora. Deixa eu tentar te explicar. Imagina que aqui tem um monte de palmeirense aqui, ó. Eu sei que tem mais, enfim, aqui o Marcelo tá. Palmeiras ganhou de São Paulo? Perdeu? Empatou? Tá bom. Tá bom. Vamos ser campeão de qualquer jeito. Enfim, vamos voltar aqui. Imagina que aqui tem um monte de palmeirense e de repente desce um corintiano aqui. Não. Era mais ou menos isso. Judeu era uma raça pura e eles não se misturavam. Os samaritanos eram uma mistura de judeu. Era mestiço, sabe? Tipo assim, para eles eram impuros.
E qual é o personagem que Jesus usa para falar da ótica do reino? O samaritano. Com quem que ele estava falando, gente? Com quem que ele estava falando, conversando? Com um perito na lei, um judeu, puro. Ele diz assim, olha, de repente um samaritano começa a passar. Só que o samaritano, diferente do ladrão e diferente do sacerdote e do levita, ele teve uma ação generosa. Repita comigo assim, ó, generoso. Generoso. Olha o que o texto diz, coloca pra gente, Bruna, versículo 33 a 35, que nós lemos aqui. Olha o que o texto diz. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Piedade dele. Ele se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A primeira característica de alguém que vive um estilo de vida generoso é que ele tem compaixão. É que ele tem compaixão. Ele olha, mas ele não simplesmente olha, ele se importa ao ponto de agir. Repita comigo: agir. Enquanto o sacerdote olhou, um agiu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Está no jeito aí, Bruno? Acho que eu não sublinhei de amarelo, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Está aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Aí, tá vendo? Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de demonstrar compaixão e amor fraternal. Sejam misericordiosos e humildes. Demonstre, olha só o que Pedro está falando. O estilo de vida de alguém generoso é alguém que demonstra compaixão e amor fraterno. Sejam misericordiosos e humildes. Sabe, gente, alguém que tem o estilo de vida do samaritano generoso é alguém que não somente tem compaixão, e aqui nós vamos diferenciar, mas é alguém que tem atitude. Sabe, o samaritano não teve apenas compaixão, ele agiu. E aqui está a diferença de quem sente pena e de quem sente compaixão. Quem sente pena ou dó, ele vê, mas não faz nada. Quem tem compaixão vê e age. Quem sente pena olha a situação e permanece do jeito que está ou passa longe, mas quem tem compaixão age em amor. Eu olho para esse samaritano e eu vejo alguém que saiu da sua zona de conforto. Eu vejo alguém que parou o seu próprio compromisso para ajudar o próximo. Eu vejo alguém que até mesmo relativizou a sua agenda pessoal para fazer o bem. Ele colocou as pessoas acima do ganho. Porque se você para olhar, fala, o que eu vou ganhar ajudando esse cara? Nada. Infelizmente, irmão, tem pessoas que só são generosos se ele tem alguma recompensa. Irmão, generosidade não precisa ser necessariamente precedido de um pensamento de recompensa. Por isso, irmão, que, por exemplo, eu sonho com um dia que a gente não precise fazer rifa para ajudar um irmão. Sabe por quê? Porque a rifa pressupõe um ganho. E será que eu tenho que dizer para os nossos irmãos, olha, se você compre isso aqui, porque você vai ganhar esse negócio aqui para poder ajudar esse irmão. Eu sonho com um dia com uma igreja generosa, olha, esse irmão aqui, está passando dificuldade, esse irmão aqui está passando dificuldade, quem pode ser generoso, quem vai ajudar, ninguém vai ter falta de nada, porque nós estamos vivendo um estilo de vida generoso. Irmão, eu sei que está difícil dar glória aí, porque é desafiador, é ou não é? Nós estamos olhando para nós estamos sendo desafiados a colocar pessoas acima do ganho,
a colocar pessoas que, primeiramente, não vão produzir nenhum tipo de recompensa para nós. Mas olha o que Jesus falou assim, olha, Jesus veio para os discípulos e falou assim, olha, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Os discípulos perguntam, mas quando, Jesus? Nós estamos 3 anos aqui andando com o Senhor, você nunca passou fome. Ele disse assim, olha, quando vocês fazem algum desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Irmão, você não... Eu quero te encorajar hoje a viver uma vida generosa. Sabe que longe... A minha oração é que esse lugar, que esse ambiente aqui não seja apenas uma reunião de pessoas religiosas, mas seja uma reunião de pessoas generosas, de pessoas que não se importam apenas com o seu bem, mas pessoas que se importam de olhar para o lado, irmão, está tudo bem? Como é que você está? De pessoas que se importam, porque a mensagem do Evangelho não é sobre um ganho pessoal, é sobre a morte de si mesmo, para que a vida de Deus abunde em nós. Essa é a igreja que nós sonhamos. 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18, olha que texto lindo, por favor, preste atenção nesse texto. Nisto, olha só, nisto nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu, repita comigo, deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é o Evangelho. O Evangelho que produz em nós um estilo de vida para além de nós mesmos. E cara, eu oro para que isso nos constranja hoje. Talvez, quando eu estava fazendo essa mensagem, existem alguns pontos do ladrão, do religioso que habita em mim, cara. Você quer ver? Eu como pastor, sou tentado a olhar para pessoas como número. Sabia disso? Na ânsia de querer ver esse lugar cheio, eu olho para as pessoas como número. Eu sou tentado a olhar para as pessoas naquilo que ela pode fazer aqui dentro. Mas todos os dias eu oro, Senhor, que eu enxergue pessoas como pessoas, que acima do que elas podem produzir aqui, melhor ainda, mais importante ainda, é quem elas são para o Senhor e quem elas são para mim. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? A característica e última de alguém generoso é que ele tem um amor sacrificial. Repita comigo assim, ó, sacrificial. Perceba que no texto de 1 João que nós lemos, João ele faz uma relação do amor de Jesus para com o amor que nós precisamos ter. Ele diz assim, olha, porque Jesus Cristo deu a sua vida por amor a nós. E ele diz, olha, assim também nós precisamos dar a nossa vida em sacrifício pelo nosso irmão. Irmão, eu sei que essa é uma mensagem que não é comum a gente ouvir, não é bom, mas é isso que vai construir em nós uma igreja verdadeira. E sabe, eu sinto que hoje é uma noite de arrependimento. Pastor, como assim arrependimento? Arrependimento. Talvez exista um ladrão dentro de nós, talvez exista um religioso dentro de nós. Talvez nós tenhamos características de ladrão, que nós olhamos para a igreja e nós só vemos o que a gente pode receber como benefício. Talvez nós estamos sendo religiosos, sendo indiferentes à dor de quem está do nosso lado. Mas hoje é noite de nós nos arrependermos e pedimos um coração generoso ao Senhor, um coração que se importe. Sabe, o samaritano pagou. Por que ele teve um amor sacrificial? Porque ele pagou dos seus próprios recursos. O samaritano ele não pediu um empréstimo. O samaritano ele não fez uma vaquinha. Ele falou assim, não, eu me responsabilizo. O sacrifício é meu. Eu vou doar o que eu tenho.
E olha, ele disse para o hospedeiro: ó, eu vou voltar, e se tiver mais alguma, eu pago. Mãe, era um samaritano. Talvez não tinha muitas condições. Mas não é sobre condições, irmão. Se nós cremos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, se você tem um coração disposto a ser generoso, Ele vai dar semente a quem semeia. Ele vai dar recurso a quem semeia recurso. Muitas vezes nós fazemos a oração errada. Nós oramos: Deus, aumenta os meus recursos. Deus, aumenta o meu salário. Deus, me ajuda a mudar de emprego. Sabe qual tem que ser a nossa oração? Deus, me dá um coração generoso. Tira de mim o egoísmo. Coloca em mim um coração que se importe. Tira de mim um coração indiferente. O samaritano fez um sacrifício. E claramente, nós temos uma maneira de interpretar esse texto de que o samaritano representa o próprio Jesus. Porque ele se sacrificou. Sabe o que eu acho mais lindo? É que ele diz assim: olha, vou deixar ele aqui no hospital, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. O samaritano representa o nosso Salvador, que veio ao nosso encontro, que se compadeceu de nós e pagou o preço pela nossa restauração. Quando a gente se dispõe a ser um samaritano, nós estamos nos dispondo a ser Cristo na vida de alguém. Grave isso no seu coração. Quando eu me disponho a ser um samaritano, eu me disponho a ser Cristo na vida de alguém. O estilo de vida do samaritano é seguir os passos do Mestre. Eu quero concluir a mensagem de hoje definindo esses 3 estilos de vida. O ladrão, ele tem antipatia. O religioso, ele tem apatia. Mas o samaritano tem empatia. O ladrão, ele tem um pensamento de competição. O religioso de comodismo. Mas o samaritano de compaixão. O ladrão ataca. O religioso assiste. Mas o samaritano acolhe. O ladrão causa miséria. O religioso, medo. Mas o samaritano, a misericórdia. E eu quero finalizar com essa pergunta. Nessa história, quem sou eu? Nesse estilo de vida, quem somos nós? Eu queria te convidar a ficar de pé comigo.